Wagner Moura já conquistou tudo que tinha pra conquistar aqui no Brasil e agora ele também virou figurinha carimbada nos filmes gringos. Mas será que ele precisa mesmo de Hollywood? Ou é Hollywood que precisa de um ator como ele? Bora relembrar aí a trajetória de um dos maiores atores brasileiros da atualidade. Wagner Maniçoba de Moura nasceu em Salvador, mas como o pai dele era sargento da aeronáutica, a família se mudava bastante. Eles moraram um bom tempo em Rodelas, uma cidade de 7.000 habitantes no interior da Bahia, depois se mudaram para o Rio de Janeiro, onde Wagner Moura foi alfabetizado. Acabaram voltando para Rodelas e quando ele tinha 15 anos, se estabeleceram em Salvador de vez. O jovem Wagner preferia a vida do interior e se sentia muito solitário na capital baiana. Ele não tinha muitos amigos e era um adolescente meio esquisito, tanto que seu apelido era OVNI. Foi só quando entrou no teatro que encontrou pessoas que tinham mais a ver com ele, como por exemplo Lázaro Ramos, que se tornariam dos seus grandes parceiros de carreira. Aos 15 anos, Wagner assistiu uma peça estrelada pelo Lázaro e ficou encantado com o talento do ator. Wagner foi pro camarim pedir para ser amigo dele. E apesar do Lázaro dizer até hoje que ficou meio com medo daquele menino estranho, o pedido foi concedido. Hoje, mais de 30 anos depois, eles ainda são amigos e um é padrinho do filho do outro. O teatro não foi só um espaço para o Wagner encontrar novos amigos, mas também uma oportunidade dele descobrir um talento, porque ele se destacava entre os outros jovens atores. Mas mesmo assim, não foi isso que ele decidiu fazer da vida não. Wagner estava estudando para ser jornalista e chegou a montar uma assessoria de imprensa, mas o negócio faliu bem rápido. O teatro continuava existindo na vida dele e até rendia um pouco de dinheiro, mas parecia mais um hobby. Houve um momento decisivo em que o Wagner tinha uma viagem marcada para Florianópolis num encontro de estudantes de comunicação, e daí ele recebeu um convite para fazer teste em uma peça do José Posse Neto, um famoso diretor de teatro. Wagner recusou essa oferta porque não queria trocar a viagem por um teste que ele não tinha nem garantia que ia passar. Então Wagner recusou esse convite, justificando que não era ator. Acontece que tem um bichinho da atuação aí, né? Não saiu da cabeça dele que ele estava jogando fora uma chance de transformar seu sonho de ser ator em realidade. Então ele largou mão da viagem e foi fazer o teste. Foi a decisão correta para o Wagner que a gente conhece hoje, e ele foi escalado para fazer essa peça. Wagner começou a trabalhar em diferentes peças, e no ano 2000 ele foi escalado no primeiro filme da sua carreira, que se chama Sabor da Paixão. Curiosamente, é uma coprodução entre Brasil, Estados Unidos e Espanha. Ave Maria, look at the painting! Nessa ocasião, ele e o Lázaro fizeram um teste juntos, meio na meteção de louco mesmo, porque o Lázaro nem inglês falava, mas os dois passaram no teste. Wagner disse que a experiência foi horrível e só vale a pena porque ele estava do lado do amigo. O secundário é tratado mal, assim, como um ator... Chama aqueles baianos ali de merda pra fazer, sabe? A gente foi muito maltratado nessa coisa. Eu falei, eu não quero fazer isso nunca mais. O caso é que esse filme foi sua porta de entrada pro cinema, e depois disso ele nunca mais saiu. Wagner considera que esse período pós-retomada do cinema foi perfeito para atores como ele e Lázaro, porque os filmes queriam escalar rostos que nunca tinham aparecido na televisão. Só no ano de 2003, o Wagner fez O Homem do Ano, Carandiru e Deus é Brasileiro, 3 filmes com diretores e elencos consagrados. Aquele jovem do teatro que até outro dia estava cursando comunicação, não só estava conseguindo viver com seu trabalho de atuação, como estava sendo muito bem elogiado pelos seus trabalhos. Deus mesmo não. Esse eu ainda não vi. Em 2005, Wagner estreou nas novelas, como protagonista de A Lua Me Disse. Nas palavras dele mesmo, abre aspas, A Lua Me Disse é algo do qual me orgulho de ter feito e agradeço às pessoas. Sou um nordestino, não era exatamente o arquétipo do cara bonito que poderia ocupar aquele lugar. E depois, quando o Lázaro Ramos também começou a pegar papéis importantes na novela, que além de nordestino é negro, aquilo teve uma importância política grande para a televisão e para a autoestima dos caras que estão em Salvador, Paraíba e nos outros estados. Foi uma das melhores experiências que tive como ator, fecha aspas. 2 anos depois, ele fez mais uma novela e estourou mesmo dessa vez, quando trocou o papel de mocinho pelo vilão. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Porque só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra, sua piranha, sua bandida. Nessa ocasião, Wagner viveu Olavo, o vilão da novela de Paraíso Tropical. Até hoje, a cena dele se declarando e xingando a personagem da Camila Pitanga tá tatuada na mente de muita gente. Mas só pra gente ficar na mesma página aqui, ele diz que nunca chamou ninguém de cachorra na vida real, então se você ver o Wagner na rua, não adianta pedir pra ele te chamar de cachorra ou de piranha.
Até então, ele só tinha feito Bons Moços e para ele foi muito libertador experimentar esse outro lado. Segundo Wagner, abre aspas aí, o vilão é muito bom de fazer porque não tem moral. Você pode esculhambar. É um tipo de personagem que dá mais pedal para o ator enlouquecer. Quando você é o galã, o mocinho, você não pode fazer um bocado de coisa. E o vilão pode fazer o que ele quiser. Fecha aspas. 2007 foi um ponto alto na carreira do Wagner Moura. Além de estourar na TV como Olavo, saíram também os filmes Saneamento Básico, Opa e Ó, e também um filme que estava planejado para lançar só no final de 2007, mas vazou de forma ilegal e foi tão pirateado que acabou sendo antecipado para o começo do ano. Para a carreira do Wagner isso foi ótimo, porque coincidiu com o final de Paraíso Tropical. Então, ao mesmo tempo que ele fazia o vilão mais bombado do momento, ele também estava no cinema interpretando esse personagem aqui, ó. Essa roupa que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! O diretor José Padilha convidou Wagner para participar de Tropa de Elite e como o ator já era fã de Ônibus 174, que é o filme anterior do Padilha, ele topou na hora. A princípio, a ideia era que Wagner interpretasse o Neto, que naquela altura do projeto seria o protagonista, mas o ator ficou mais interessado por um outro personagem. Os protagonistas do filme era a dupla, os dois policiais. Aí eu olhei e falei, pô, eu sou muito velho para fazer esse personagem. Terminou o Caio fazendo, que é da minha idade. Eu sou muito velho, me dá esse cara mais velho aí, que eu acho que tem mais a ver comigo. Ele escolheu fazer um coadjuvante do longa, mas o filme foi mudando durante a produção e durante a edição. No fim das contas, o Capitão Nascimento virou o narrador e o foco da própria história. A preparação para esse projeto foi muito intensa. Wagner teve acompanhamento de Fátima Toledo, a preparadora de elenco mais famosa e polêmica do Brasil, e também treinou ao lado do Bop. O elenco todo fez o curso do Batalhão de Operações Especiais, passando por todos os desafios físicos e psicológicos que os aspirantes a policiais enfrentavam. Wagner diz em entrevistas que foi tudo muito sofrido e foi uma das experiências mais doidas da sua vida, mas são justamente essas situações desafiadoras que ele gosta de viver como ator. Por mais que a preparação tenha sido tão intensa, Wagner diz que fazer o filme foi a parte fácil. O difícil mesmo foi depois do lançamento, quando ele precisou defender Tropa de Elite. Vamos lembrar que logo depois do lançamento começaram a sair artigos dizendo que o filme tinha uma perspectiva fascista, e o Wagner ficou muito incomodado com essas críticas, porque ia totalmente contra a sua visão política. Ele disse que a proposta do filme era de mostrar o olhar do policial, e todos os que ele conheceu durante a preparação do longa eram super íntegros. Mas isso não significa que o Wagner ou o filme em si concordam com a violência e a repressão policial. Abre aspas aí. As pessoas podem ver o personagem como quiserem, mas me incomoda que me identifiquem com esse tipo de visão. Eu não compactuo com esse ponto de vista. Quero que isso fique claro, eu não sou o Capitão Nascimento. Fecha aspas. Eu gostava de dizer na entrevista, por que ninguém diz que o Coppola pensa que nem o Michael Corleone? Porque ah, mas você humanizou o personagem. Pô, meu trabalho é esse. Polêmicas à parte, Tropa de Elite transformou o Wagner em uma das grandes estrelas do nosso cinema e ele seguiu expandindo sua filmografia. Voltou a viver o Capitão Nascimento em Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, mas também participou de vários outros longas inéditos, como Vips, O Homem do Futuro e Praia do Futuro. Em 2013 apareceu uma oportunidade de alçar novos voos, literalmente. Ele pegou um avião até Hollywood e foi gravar Elysium, onde contracenou com Alice Braga e o Matt Damon. Uma história curiosa dos bastidores desse filme é que o Matt Damon ficou confuso com uma das tatuagens do Wagner Moura e perguntou pra ele por que ele tinha um hambúrguer tatuado. O plot twist é que a tatuagem não tinha nada a ver com o hambúrguer, na verdade era uma tatuagem da bandeira do Brasil. Segundo o ator gringo, parecia um quadrado com uma fatia de queijo e um hambúrguer no meio. Not with what's in your hand. That's what I'm talking about. We would control the system here. We would be in charge. We can change the course of fucking history here. To back up then. Nesse mesmo ano do Elysium, o José Padilha estava fazendo produção executiva do que prometia ser uma grande série da Netflix e convidou Wagner para o papel de antagonista, onde ele teria que interpretar o maior traficante da história da Colômbia. Ninguém mais, ninguém menos, você sabe que o Pablo Escobar. O Wagner, que mal falava espanhol, precisou se mudar para Medellín 6 meses antes das gravações para treinar o sotaque. Além disso, ele comeu bastante besteira nesse meio tempo, porque precisava engordar para se tornar o personagem. O ator diz que não se acha capaz de fazer aquele psicopata tradicional, que é frio e calculista, mas a especialidade dele são esses personagens com camadas, como o Pablo Escobar, que manda matar um monte de gente, mas também é super amoroso com a família. Quando perguntado se a série não estava humanizando demais um dos maiores criminosos da América Latina, ele respondeu que humanizar os personagens é exatamente o trabalho do ator. Vocês podem aceitar meu negócio ou aceitar as consequências.
plata o plomo. A participação dele em Narcos durou 2 temporadas e o saldo foi bem positivo. O trabalho dele foi muito elogiado e o Wagner disse orgulhar muito do projeto. Mas aí, deixar o Pablo Escobar pra trás foi outro desafio. Abre aspas. Quando eu fiz Narcos foi muito pesado. Eu fazia cenas onde eu tava matando alguém ou fazendo coisas horríveis. Quando terminava a cena, minha cabeça seguia em frente e eu pensava sobre tomar uma cerveja, ligar pro meu filho ou pagar uma conta. Mas meu corpo não sabia que eu tinha seguido em frente. Eu ia comprar uma cerveja, mas minha mão continuava tremendo. A sensação não vai embora, ela cobra seu preço. Fecha aspas. Para se livrar de todo o peso do personagem, ele decidiu fazer uma pausa no trabalho como ator. Durante o ano seguinte, Wagner resolveu experimentar a cadeira de diretor. Para esse novo desafio, ele decidiu contar a história de uma figura histórica brasileira que sempre despertou o interesse do Wagner Moura, o também baiano Marighella, o guerrilheiro comunista que ficou famoso por sua luta contra a ditadura militar. Wagner era interessado por lutas de resistência no geral, e diz que na época que estava crescendo em Salvador, sempre ouviu o nome de Marighella como referência de resistência. Não só isso, mas o ator também era amigo da neta do guerrilheiro. Então nada mais natural do que estrear como diretor, transformando em filme interesse de longa data pelo seu conterrâneo. Durante a concepção do filme, Wagner estava decidido a não demonizar e nem canonizar Marighella. O personagem precisava ser tão complexo quanto o Capitão Nascimento e o Pablo Escobar foram, porque ele defende que todo personagem, e na verdade todo ser humano, nunca é uma coisa só. Eu sou incapaz de fazer um personagem, de mostrar personagens que sejam monolíticos. Quando eu fiz... A coisa que eu fui mais acusado na vida quando eu fiz Tropa de Elite é de ter humanizado um fascista, né? Aí quando eu fiz Sérgio de Vieira de Mello, o meu cuidado era para que aquele homem não virasse um santo, né? Então eu não concordo quando alguém diz que o Marighella é uma hagiografia, ou que eu canonizei Marighella. Quem fala isso não assistiu esse filme. Outra preocupação do Wagner era fazer uma obra com elementos do cinema de ação, para que fosse um filme popular. Abre aspas. Eu acho que aprendi muito com Tropa e com José Padilha que é possível fazer um filme político e ele ser popular, mas sem abrir mão da linguagem e da potência cinematográficas. São coisas que nunca foram incompatíveis pra mim, fecha aspas. O Wagner falou sobre censura várias vezes durante a divulgação do longa. Primeiro porque ainda durante a etapa de produção, Marighella foi contemplado por um fundo setorial de complementação de orçamento, mas não recebeu o dinheiro do governo. O Wagner atribui isso aí a algum tipo de boicote por parte do governo Bolsonaro na época. Além disso, o filme estreou internacionalmente em vários festivais, como Berlim, Hong Kong, Sydney, Havana e Cairo. Mas a estreia no Brasil atrasou bastante, o que muita gente também creditou como censura. No fim das contas, o filme não rendeu nenhum lucro pro Wagner. Pelo contrário, ele diz que gastou do próprio bolso. Não que isso seja um problema, já que era um projeto que ele sonhava em fazer e o Wagner diz que se orgulha muito do resultado. Depois de Marighella, o ator declarou que não se considera um diretor e deu a entender que dificilmente a gente veria ele focando nesse tipo de trabalho mais uma vez. Eu acho que eu sou um ator que dirigiu um filme. Eu não sei se isso vai ser uma coisa que mas foi tão... Eu não acho que eu seja um diretor. Entra agora então um novo departamento, que é a televisão americana. Mais recentemente ele trabalhou em Shining Girls, série que tem a Elizabeth Moss protagonizando e também dirigindo. Wagner disse que essa experiência despertou nele o interesse de participar em algum projeto, tanto atuando quanto dirigindo. Então quem sabe no futuro ele não vira pelo menos um ator que dirigiu 2 filmes. Enquanto isso não acontece, a carreira dele segue crescendo. Aqui no Brasil, ele já está escalado no próximo filme de Kleber Mendonça Filho, o diretor de Bacurau. Já em Hollywood, ele fez Agente Oculto, Senhor e Senhora Smith, deu voz ao vilão de Gato de Botas 2, O Último Pedido, e agora é o protagonista de Guerra Civil, o novo filme da distribuidora A24. Antes de Guerra Civil, o Wagner já tinha feito um teste para outro filme do diretor Alex Garland. O ator não conseguiu o papel, mas se identificou muito com o diretor. Então, quando Alex Garland escreveu Guerra Civil, ele disse que imaginou o Wagner interpretando o papel de protagonista. Faz sentido essa escolha, principalmente por ser um filme sobre como os Estados Unidos está dividido politicamente e o protagonista é justamente um latino naturalizado americano. Esse filme marca uma nova fase na carreira do ator, onde ele já não tem mais uma perspectiva ingênua em relação ao seu sucesso. Abre aspas. Eu penso sobre a exposição, se as pessoas vão me ver. Eu virei um ator popular no Brasil, depois eu fiz Narcos, que foi um hit, então eu pensei que sucesso sempre seria algo garantido. Agora eu tô pensando que preciso aproveitar todos os momentos. A gente não sabe se Guerra Civil vai ser bem recebido, mas já parece uma grande conquista. Fecha aspas.
Wagner Moura já entendeu que, apesar de já ter feito muito sucesso na sua carreira no Brasil e na gringa, nada garante que os seus próximos projetos também vão ter esse sucesso todo. Mas hoje o ator é uma estrela internacional e se ele quiser fazer um mocinho no filme da A24 ou um bandido numa série da Netflix, a gente sabe que ele vai dar uma atuação de um calibre que poucas pessoas no mundo conseguem entregar. Aquela velha história muito do passado longínquo dele ser chamado de baiano de forma pejorativa no set do Woman on Top dificilmente vai se repetir hoje em dia. Claro que ele continua sendo aquele garoto de rodelas, mas hoje Wagner provavelmente é o baiano mais famoso do cinema.